A maioria de nós carrega consigo, em algum nível, o medo da ideia de não existir, o temor da morte. Esse medo, claro, é uma reação natural e comum entre os seres humanos. No entanto, de maneira aparentemente menos frequente, talvez até inicialmente estranha, encontramos o medo de existir. Pode-se argumentar, no entanto, que esse medo representa apenas o reverso da mesma moeda, e, após uma análise mais profunda, pode ser considerado tão razoável e comum quanto o medo da não existência. Assim que nascemos, percebemos que não há escapatória. Não existe uma saída verdadeira de nossa própria existência, do cosmos, da realidade que nos cerca. Mesmo através da morte, não podemos escapar de nós mesmos ou da realidade. Se a morte for o fim, nesse ponto não haverá mais ninguém lá para fugir ou de quem fugir. Estamos confrontados com uma dualidade implacável, ou somos quem somos, ou nos transformamos em nada. Em ambos os casos, não há escapatória de nós mesmos ou das condições da realidade que nos envolve. Naturalmente, somos levados a questionar e a tremer diante do desconhecido que cerca nossa existência. De onde viemos? O que existe além de nossos sentidos? Qual é a natureza última de tudo o que nos rodeia? São questões que nos atormentam e intrigam. Howard Phillips Lovecraft, um escritor de horror e ficção estranha do século XX, explorou profundamente o medo e o desconforto inerentes à natureza fundamental de nossa existência. Sua obra deu origem à filosofia conhecida como cosmismo, que, em essência, argumenta que não há presença divina ou significado discernível no universo, e que os seres humanos são uma espécie insignificante, iludida, ignorante e vulnerável, aprisionada nesse contexto cósmico. Nos contos de Lovecraft, os seres aterrorizantes não são vampiros, monstros clássicos ou assassinos em série, mas sim o desconhecido, aquilo que não podemos perceber ou compreender, mas que espreita na vastidão infinita do cosmos, nos bastidores e no cerne de nossa realidade ou mesmo na própria essência da realidade. O medo, como Lovecraft escreveu, é a emoção mais antiga e poderosa da humanidade, e o medo do desconhecido é o tipo mais antigo e intenso de medo. Em O Chamado de Cthulhu, uma história de Lovecraft, uma entidade colossal e indescritível chamada Cthulhu repousa adormecida nas profundezas do Oceano Pacífico. Cthulhu detém um poder insondável que afeta várias pessoas e grupos ao redor do mundo, destinado a um dia ressurgir e assumir o controle do planeta. No entanto, nenhum personagem na história é capaz de verdadeiramente ver ou compreender Cthulhu, pois ele só pode ser parcialmente percebido através de sonhos, obras de arte ou na mente dos insanamente perturbados. Sua forma se estende para além da compreensão humana convencional. Assim como muitas das entidades nos contos de Lovecraft, Cthulhu faz parte de um grupo conhecido como os Grandes Antigos, que, juntamente com outros grupos de entidades, habitaram o cosmos e a Terra em eras remotas, apenas parcialmente existindo em nosso mundo e dimensão, se é que existem de alguma forma. Suas naturezas e motivações são largamente desconhecidas e insondáveis. A mitologia que envolve o mundo literário de Lovecraft eventualmente ficou conhecida pelo nome dessa entidade, agora chamada de Mitos de Cthulhu. O que torna essas histórias e entidades tão perturbadoras é a reflexão que lançam sobre nossa própria existência. O que experimentamos agora pode ser resultado de algum ser, de algum fenômeno, de algo além de nossa compreensão. O que nos aguarda no futuro ou após a morte? Diferentemente dos monstros que se ocultam nas sombras das florestas ou dos fantasmas com os quais podemos interagir, Lovecraft revela que os maiores horrores residem nas coisas que jamais poderemos ver ou compreender. São as forças que governam os planetas, as formações geométricas aparentemente impossíveis que destroem a mente humana se forem percebidas, os seres que estão além do mal, além do ódio, além da concepção, que existem tão acima de nós em termos de tempo e espaço que só podemos esperar que sejam completamente indiferentes a nós. Em O Chamado de Cthulhu, o protagonista, Francis Valen Thurston, declara: "Jamais conseguirei mais dormir tranquilamente quando pensar nos horrores que espreitam incessantemente por trás da vida, do tempo e do espaço, e naquelas blasfêmias profanas das estrelas ancestrais que sonham sob o mar." Para Lovecraft, é a nossa consciência e, mais especificamente, nossa crescente conscientização, impulsionada pelo entendimento científico e matemático, que torna a existência cada vez mais sinônimo de desconhecido e, portanto, objeto de medo. Com o tempo, tornamo-nos cada vez mais conscientes do que não sabemos, da imensidão das possibilidades do que está lá fora, do que somos, de para onde estamos indo. Os cientistas, como Lovecraft escreve através da perspectiva de Thurston, até agora pouco nos prejudicaram com suas descobertas.
No entanto, um dia, o acúmulo de conhecimento fragmentado nos abrirá perspectivas tão aterrorizantes da realidade e de nossa assustadora posição nela que ou enlouqueceremos diante da revelação ou fugiremos da luz mortal em direção à paz e segurança de uma nova era das trevas. O escritor de horror americano contemporâneo Thomas Ligotti, profundamente influenciado por Lovecraft, argumenta em seu trabalho filosófico de não-ficção A Conspiração contra a Raça Humana, que a humanidade está intrinsecamente consciente dessa natureza horripilante da existência, mas lida com isso negando, ignorando, racionalizando ou suprimindo por meio de métodos de distração, escape ou busca por ideais. Em resumo, este texto explora o medo inerente à existência, a ideia de que, uma vez que nascemos, não podemos escapar de nossa própria existência e das complexidades do universo que nos cerca. Ele também aborda o tema do desconhecido e como o medo do desconhecido pode ser mais poderoso do que o medo do que é conhecido e visível. Por fim, sugere que a vida é uma jornada assustadora, mas é o enfrentamento desse medo do desconhecido e da existência que torna essa jornada valiosa e significativa.